dia, amados irmãos, que Deus possa continuar, ministrar a tua bênção sobre a nossa vida, porque nós somos sempre carentes das bênçãos de Deus, Antes de nós entrarmos aí na rede, eu observei que tem 50 irmãos aí online. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão, minha irmã. E essa fase ruim, ela já passou. Vamos crer assim, Essa fase ruim já passou. Ficou para trás. Vamos crer assim. E que, assim como a casa e a família de Noé e de Ló, elas foram protegidas por Deus, que a boa mão do Senhor possa proteger a nossa casa, a nossa família, de todo mal, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 21, versículo 33. Aqui conta a parábola dos lavradores maus. Lavradores maus, Pessoas que tiveram dificuldade de entender e compreender o propósito de Deus. Então, quando a pessoa tem dificuldade de entender e compreender e assimilar o propósito de Deus, como aqui nessa parábola, é comparado de mal, Aqui foi comparado de mal os lavradores, e nós vamos entender por quê. O versículo 33 diz que o pai de família, ou seja, Deus, na obra da criação, ele plantou uma vinha. E no que plantou essa vinha, ele entregou a vinha para esses lavradores, para os lavradores cuidarem desta vinha. E nós sabemos que esses lavradores eram o povo, de Israel, que é tido como os lavradores nessa parábola. Os sumos sacerdotes, as lideranças de Israel, é tido como os lavradores. E foi entregue na mão deles, para poder cuidar, para poder zelar. Só que a gente vai observar ainda no versículo 33, essa vinha que foi plantada, ela foi plantada e foi montada uma estrutura em torno dessa vinha, que é o lagar e que é também o valado. Então foi montada uma estrutura em torno dessa vinha. E ele montou sua estrutura, porque Deus não entregou à nação de Israel uma vinha sem estrutura.
foi colocado ali diante dele ali toda a estrutura necessária, que é o lagar e o ovalado, para que eles pudessem exercer a sua função na terra e que não houvesse falta de nada. Então, a vinha, se não houvesse o valado, seria incompleta. A vinha, se houvesse valado e não houvesse o lagar, seria algo incompleto. Então Deus foi e entregou uma obra completa na mão dos judeus. Era tão somente eles zelarem por aquilo que Deus entregou na mão deles. Só que tem um porém. Eles não foram cuidadosos com aquilo que Deus entregou na mão deles. Não foram zelosos o suficiente, em termos de entendimento, para poder preservar e cuidar de uma forma correta, né, aquilo que Deus tinha entregado na mão deles. Quantas vezes, né, o Senhor tem entregado algo em nossas mãos, é só a gente conduzir aquilo ali. Muitas vezes nos perdemos também, ao longo do tempo, nos perdemos, e o propósito de Deus, com aquilo que entrega na nossa mão, não é para nós perdermos ao longo do tempo, é para a gente, né, preservar aquilo que o Senhor nos entregou. Então, a nação de Israel, eles, ao longo do tempo, foram se perdendo. Porque o lagar e a torre, aqui no versículo 33, que significa as leis e as instituições estabelecidas por Deus, eles se perderam com o tempo. Com o tempo, eles não foram observando as leis e as instituições estabelecidas por Deus, e começaram a se corromper com o tempo. Então, o nosso maior problema é saber lidar com o tempo. É saber dosar o tempo e não permitir que o tempo na nossa vida venha a ser algo penoso e contrário à nossa forma e nosso jeito de viver. Porque o tempo que Deus nos dá, nos permite, é para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento da verdade. E não regredir o que aconteceu aqui com a nação de Israel. Então, essa parábola que a gente vai observar de Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33, eles receberam toda a estrutura, uma vinha com toda a estrutura, e a Bíblia vai dizer que o dono da vinha se ausentou por um tempo, foi para uma terra distante. E nós sabemos que o dono da vinha é Deus. E ele foi para uma terra distante, para o seu local e lugar de origem. Voltou para lá. Só que entregou na mão de Israel essa responsabilidade. Deus entregou em nossas mãos também, amados, uma tremenda responsabilidade. Uma tremenda responsabilidade que o Senhor tem entregado em nossas mãos. E às vezes eu fico a pensar, e devemos pensar, tamanha é a responsabilidade em servir a Deus, tamanha é a responsabilidade nossa de fazer as coisas corretas, tamanha é a nossa responsabilidade de nos esforçarmos,
de andarmos na verdade, e sermos sinceros para com Deus, porque não tem como nós queremos fazer as coisas de Deus do nosso jeito, da nossa forma. Nós temos sempre que procurar examinar, será que estamos fazendo da forma correta? Será que estamos cuidando e zelando das coisas de Deus de uma forma correta? Então, é tremendo isso. Isso é um fato que tem que estar sempre na nossa mente e a gente sempre se preocupando com isso. Então Deus enviou ali, entregou na mão deles, e agora o Senhor envia os seus servos. No versículo 33, a gente vai observar que ele foi e depois, ele começa agora, depois do versículo 33, ele envia alguns servos, isso está no versículo 34 e 35, enviou alguns servos para poder examinar e saber como é que estava a situação da vinha. E para surpresa dos servos que foram enviados, no caso, os profetas que foram enviados para saber como é que estava a situação da vinha, e daqueles que estavam ali para cuidar da vinha, ou seja, a vinha, toda a congregação e os servos, as lideranças de Israel, como estava a situação de toda a vinha, eles observaram que aqueles servos que ali chegavam deveriam ser eliminados, destruídos. E assim aconteceu que o Senhor enviando profetas para poder saber a real situação, e eles puderam observar que a situação não estava boa. Os frutos cada dia mais estavam ruins, porque as atitudes, os frutos, que significa as atitudes, o propósito do coração da nação de Israel, eram perversos. Era perversidade, maldade e era ruindade. Esses eram os frutos que estavam produzindo, mas Deus não plantou eles para que eles pudessem produzir fruto dessa natureza. E hoje, irmãos, não é diferente. A nossa sociedade, de uma forma geral, ela tem produzido frutos que desagradam a Deus. Frutos que não é para a glória de Deus. É perversidade, é ruindade, é maldade e tudo aquilo que você sabe e conhece que o coração do homem possa produzir de ruim, de perversidade, de maldade. E com isso o homem ele está cada vez mais distante de Deus por causa dos frutos que ele tem produzido. Pela maldade, perversidade, ruindade, maquinam mal sobre mal. Então, esses frutos não glorificam a Deus. Então, aqui na nação de Israel estavam produzindo frutos ruins. E os profetas, quando chegaram ali e confrontaram com eles, vai dizer que, aqui no versículo 35, do capítulo 21, que feriram, mataram e apedrejaram.
E aqui tem algumas referências de profetas, apóstolos, que perderam a sua vida, né, nas mãos dos judeus, porque confrontaram com os frutos ruins que eles estavam produzindo. Confrontaram com a maldade que havia naqueles corações, confrontaram com a perversidade que havia naqueles corações, e por confrontar com a maldade e a perversidade que havia nos corações, eles se levantaram contra. A uns perseguiram, feriram, mataram, apedrejaram. Então, o versículo 35 é bem claro. Então, é isso que eles tinham no coração deles. E Jesus Cristo conhecia o coração de cada um deles e sabia que eles estavam cultivando no seu coração, né, todo este mal. Todo este mal. Então, nós temos até, irmãos, que fazer um autoexame na nossa vida para saber o que nós temos produzido, os frutos que nós temos produzido, né? Porque não podemos produzir frutos que não seja para a glória de Deus. Frutos da velha criatura não pode estar nos acompanhando, porque agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, toda perversidade tem que ficar para trás, toda maldade tem que ficar para trás, toda malícia tem que ficar para trás, né? Todo engano tem que ficar para trás, tudo aquilo que não glorifica a Deus, que não exalta o nome do Senhor, nós temos que combater constantemente, porque nós éramos dominados, nós éramos completamente dominados e fazíamos e praticávamos todo esse tipo de coisas que desagradavam a Deus. Só que agora, como nova criatura que somos, não podemos continuar nas velhas práticas. Não podemos continuar praticando as mesmas coisas que praticávamos quando nós éramos, né, participante ativo da velha criatura. Porque em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia vai dizer que nós somos nova criatura. As coisas velhas, antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós somos nova criatura em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós devemos produzir frutos para a glória de Deus, né? Nós sabemos que nós não somos naturais, como os israelitas são naturais, mas nós fomos enxertados em Cristo. E aqueles que conhecem, né, um pouco de enxerto, sabe que o enxerto, a raiz da árvore que foi enxertada, ela quando é podada em cima, né, quando Cristo foi podado, cortado da face da terra, mas nós fomos que enxertado nele. Se nós fomos enxertados em Cristo, nós temos que produzir os frutos oriundos dele. A nossa carne, ela vai tentar de todas as formas fazer tudo ao contrário. Mas se nós estamos enxertados em Cristo, devemos pensar como ele pensava, agir como ele agia, andar como ele andava, raciocinar como ele raciocinava em determinadas situações, porque nós estamos enxertados nele, né? Como filhos adotivos, acolhidos pela misericórdia de Deus. Hoje fazemos parte, somos participantes
né? E co-herdeiros com Cristo, herdaremos com Ele. Mas e outrora, quem éramos nós? Né? Não éramos nada, não tínhamos direito a nada, mas o Senhor, né, nos devolveu a dignidade perdida lá no Éden. Hoje nós temos a oportunidade de sermos chamados não de criatura de Deus, mas de filhos de Deus, pela sua infinita graça e misericórdia. Então os judeus aqui, no versículo 35, eles pegaram, mataram, feriram os profetas, aqueles que foram enviados por Deus para saber a situação da vinha. Versículo 33, a gente vai observar que, além de eles serem enviados, os profetas, para pregar uma palavra de arrependimento, o versículo 37, a Bíblia diz que o Senhor agora, ele viu o seu próprio filho. Já que os profetas foram rejeitados, né, foram mortos, agora o Senhor enviou o seu próprio filho. No versículo 37, Jesus Cristo ele foi enviado, e eles agiram da mesma forma. Agora pegaram, né, Jesus Cristo, maltrataram e mataram ele. Mas nós sabemos que tudo isso era um plano de Deus, era um plano da salvação, né? Jesus Cristo era um plano divino para que eu e você tivéssemos a oportunidade de desfrutarmos uma vida eterna com Deus. Jesus não foi assassinado, ele se entregou. Então, o que aconteceu aqui nessa parábola, esse cenário aqui contado pelo próprio Cristo, você vai observar que ele se entregou por essa geração ruim e perversa que não merecia. Nós não merecíamos de forma alguma essa dádiva de Deus, enviar o seu filho para passar por tudo que ele passou. Nós não merecíamos isso. Não merecíamos. Mas a graça de Deus, o amor de Deus é tão grande, amados, que mesmo toda essa perversidade praticada pelos judeus, e meio a toda a perversidade praticada por nós, seres humanos, que nenhum de nós estamos fora desse contexto, o Senhor enviou seu filho amado, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, e através da sua morte, do derramamento do seu sangue, nós pudéssemos ter acesso à vida eterna com Deus. Então hoje, meu amigo, hoje é o dia que o Senhor marcou conosco. Talvez você está afastado do caminho, talvez você abandonou o seu posto no reino de Deus. Você sabe qual era o seu posto no reino de Deus e que hoje você está fora do seu posto, fora da sua posição. De repente estou falando com pessoas que nunca entrou em uma igreja. Nunca. Mas Deus hoje fala contigo, meu amado, minha amada. Assim como o Senhor deu a oportunidade e nos deu a oportunidade de enviar o seu Filho
para morrer na cruz, para nos resgatar do nosso lamaçal de pecado, em que ninguém poderia fazer nada por nós. O Senhor está dando oportunidade para você vir para Ele, fazer uma aliança com Ele. E você está afastado do aprisco, retornar para o aprisco. Porque nós não sabemos o dia e a hora, como aqui nessa parábola de Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33, ninguém sabia o momento e a hora que o dono da vinha ia chegar de surpresa e ia cobrar o resultado esperado por ele. A qualquer momento, o Senhor, Ele vai bater na minha e na tua porta. Um momento em que nós não sabemos. E Ele vai cobrar de cada um de nós o resultado daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Pense nisso, amado. Volte para o teu caminho, volte para o caminho em que você abandonou. Você que nunca entrou por esse caminho, entre por esse caminho. Porque você entrando por esse caminho, eu te garanto que você vai experimentar algo na tua vida que você nunca, jamais experimentou, que é o favor imerecido da parte de Deus. Jesus Cristo vai entrar na tua vida, a tua história vai mudar. Esse choro, que hoje é um choro de tristeza e de angústia, ele vai cair por terra na tua vida, eu te garanto. O seu choro vai ser de alegria e de paz. A partir do momento que Jesus Cristo entrar aí no seu coração, abre teu coração para Ele na manhã desse dia. E tu vai ver a glória de Deus, né, na sua vida, de uma forma tão tremenda e gloriosa, que você vai até pensar, meu Deus, quanto tempo perdido lá fora. Quanto tempo perdido lá fora. Então abre teu coração nessa manhã, deixa a palavra de Deus entrar na tua vida e tu vai ver a glória de Deus. Porque aqui nessa parábola houve uma certa rejeição e eles experimentaram, né, a rejeição. Ou seja, aquele que rejeita o plano da salvação, ele não sabe o que está fazendo, não sabe o que está fazendo. Porque ainda não tem a dimensão da grandiosidade do plano de Deus na vida da pessoa. Só que a gente vai observar que no versículo 44, das mãos dos israelitas, daqueles lavradores, tanto da nação de Israel quanto das lideranças de Israel, em 1 Pedro capítulo 2, versos 9, 1 Pedro 2, 9, passou e trocou de mãos. Passou e trocou de mãos. Porque hoje a igreja do Senhor, a igreja eleita de Deus, ela é coparticipante da glória de Deus. Seja você também um participante do poder e da glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Pai, quero entregar nas tuas mãos teus filhos, Senhor, que estão diante, ó Pai, da internet, da rede nesse momento. Que aquilo, ó Pai, que eu falei através dos meus lábios, que o Senhor venha trazer ao entendimento dos teus filhos, ó Pai, para que todos nós possamos melhorar
para que todos nós possamos ser um cristão melhor, para o louvor e glória do teu nome. E aqueles, ó Pai, que ainda não entrou pelo caminho, que se deu uma oportunidade para eles voltarem para o caminho, vir para o caminho. E aqueles que já estiveram no caminho, estão fora da tua presença, que possam retornar para o caminho e para o seu posto que jamais deveria ter sido abandonado. Dá-nos um dia de bênção, um dia de vitória, para a glória do teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Esse programa é porção diária, semeando fé, colhendo milagres. Deus te abençoe, em nome de Jesus.